Quer aprender hebraico? E agora? Não basta apenas ter vontade, até porque os antigos diziam o seguinte: vontade dá e passa. Tem muita gente com vontade de aprender o hebraico, porém, com o tempo já desistiu do hebraico. Aí eu pergunto: cadê aquela vontade toda? Evaporou-se? Alguém ia dizer assim, escafedeu-se? Ora, para aprender uma língua antiga como o hebraico, bem como o grego, o Inê, por exemplo, é necessário mais do que vontade, requer decisão. Quando a pessoa decide, e ela, portanto, decidida está em aprender um idioma, com certeza, aliado à vontade, ela vai conseguir aprender a referida língua. Por causa de quê? Porque houve uma junção de vontade com a decisão. Agora, ninguém decide por acaso. É preciso que haja essa vontade, porém, um outro elemento, vou dizer assim, decisivo é justamente este, que vai ser um separador de águas, que vai fazer com que haja o antes e depois. Tipo, antes eu não sabia bolufas de hebraico. Hoje, sei um pouquinho e amanhã vou aprender um pouco mais. Ou seja, a gente nunca aprende tudo. A gente nunca sabe de tudo que é a respeito do hebraico, que é a respeito do Antigo Testamento. Mas a gente sempre pode aprender um pouquinho todo santo dia. Para isto, é necessário, como eu disse, vontade, decisão, mas agregar outros elementos importantes. Tem que ter dedicação. Envolve tanto tempo quanto a atenção devida no estudo da língua, embora seja antiga, mas é uma nova língua no sentido de aprendizagem. A gente tem que ter esforço, dedicação, disciplina, sobretudo, porque sem disciplina não vai a lugar algum. Se eu, por exemplo, decidir, uma vez que tenho de antemão uma vontade de aprender o hebraico, eu vou estabelecer algumas metas, além desse esforço, dedicação, tempo, etc. e tal, eu vou, por exemplo, estabelecer 20 minutos diários no tocante à língua hebraica. Quem sabe você, uma questão de tempo, venha optar por 10 minutos, mas é muito mais produtivo você investir quer 10 minutos por dia ou 20 do que você ficar de segunda a sábado sem se deparar com a gramática hebraica, com os textos em hebraico, e chegar no domingo, por exemplo, e falar assim: bom, eu vou dedicar 3 horas para tentar correr atrás do prejuízo, entre aspas. Ora, pode ter certeza, as 3 horas dedicadas, quer no domingo, quer em outro dia da semana, não serão suficientes e não vão, vou dizer assim, ter um resultado satisfatório tanto quanto você separar 20 ou 10 minutinhos todo santo dia. Acredite em mim. Porque quando a gente fala em língua hebraica, alguns a têm até como uma língua sagrada, não é de uma forma mágica ou como no estalar de dedos que você vai aprender a língua. Requer uma série de fatores, entre estes que eu mencionei, e muito mais. É preciso, por exemplo, estar motivado, ter um ânimo, estar empolgado. Além disto, é necessário ter brio, tem que ter capricho, tem que, enfim, fazer as coisas de uma maneira cuidadosa, zelosa, criteriosa. Note bem,
Algumas pessoas começam a pronunciar algumas palavras em hebraico, tipo esta que aparece em tela, Bereshit bara Elohim, et hashamai ve'et. E acha que já sabe o suficiente e vai propalando essa sentença. Ora, de nada adiantará pronunciar se você não souber as questões morfológicas no tocante à estrutura de cada uma dessas palavras. De nada adiantará você pronunciar uma frase na íntegra em hebraico, por exemplo, e você não saber é, os elementos sintáticos da sentença ou da frase. Ou seja, falar, alguém já disse, falar até papagaio fala. Isso que é necessário se debruçar sobre o texto bíblico, uma vez que a gente lida com o hebraico antigo, ter uma gramática para o iniciante. Não adianta ter uma gramática complexa, porque não vai ter êxito, não vai lograr êxito. E é preferível que você comece com uma gramática, digamos assim, básica para o iniciante, e este aprendiz vai aprender um pouquinho, cada vez mais e mais, até que ele, depois de fazer de passar por todas as lições, de fazer todas as atividades, ele vai perceber que ele teve acertos, mas também teve alguns erros, e ele aprende, inclusive, com esses erros, quando ele se depara com uma revisão e quando é feito a correção dos exercícios por parte de um professor ou através da própria internet, que dá muitas condições de você saber sobre tudo, basicamente, a respeito do hebraico bíblico, pelo menos para ter uma noção, uma noção. Aí, a partir dessa base já estabelecida, desse alicerce, nessa questão de alfabetização, da análise morfológica, quando eu falo morfológica, me refiro à questão da estrutura, ou a forma das palavras, a questão sintática, aí você vai para uma gramática, digamos assim, intermediária, por sua vez, avançada. Mas é questão de tempo. Imagine só alguém que está começando aqui, ó, a balbuciar, digamos assim, ó. B com E, B, re, shit. Olha só, está aprendendo agora. Aí daqui a pouco ele faz aquela pergunta, porque já foi para alguns vídeos ou fez outras perguntas bem adiantadas. Professor, aí levanta a mão e diz: o que que é construto no hebraico? Gente, ele nem pavimentou ainda, vou dizer, no quesito alfabetização. Ele já está preocupado porque ele ouviu falar sobre o construto. Naturalmente, o professor vai explicar de uma forma resumida, sucinta, para que ele possa compreender, dar um exemplo. Mas cá entre nós, tudo tem um tempo. Até questão verbal, aguarde um pouquinho mais. Vai fazendo assim, uma lição de cada vez. Não fique afobado, afoito em querer saber tudo num só determinado momento. Precisa ter muita serenidade e também lidar com esta questão que é, uma certa forma, uma disciplina, porque você vai demonstrando que você está aprendendo uma lição, uma após outra, fazendo a revisão quando achar necessária, e só passa para outra se você, já vou dizer assim, não elucidou completamente o teor, mas tem uma base, tem uma noção, e você vai ter condições de saber não apenas questões é, na forma construto, na construta, absoluta, questão de verbo e outras nuances. Porque se a pessoa mal começou a ser alfabetizada, ainda não decorou, olha, vamos supor que aqui nós temos uma consoante, essa que eu destaquei acima, é o bet. Algumas pessoas pronunciam como beit.
Ora, seja o seu professor pronunciando Beit ou Bet, ambos vão ensinar que corresponde à nossa letra B, B de bola. Você não precisa se apegar, tipo, professor, o senhor está falando errado porque pronunciou Bet, porque eu já ouvi falar em Beit. Ora, gente, é perda de tempo. Não perca tempo. Você segue o seu professor. Se ele fala bet, você fala bet. Se fala vet, você pronuncia vet. Agora, a partir do momento que você está alfabetizado, não tem mais esse acompanhamento, essa forma como do professor como papel de tutor sobre você, você já consegue pegar todos os recursos que você tem à sua disposição, manusear, que é uma gramática, um dicionário em hebraico, etc e tal, você pode escolher se você vai pronunciar bet ou bet ou beit. Isso é um pormenor, mas às vezes as pessoas se perdem nisso. Parece ser uma coisa desnecessária que eu estou falando agora nessa orientação, mas muita gente, ora, é sefer ou sefer, que significa livro. Percebeu? Ora, se um vai falar Sefer, o outro vai falar Sefer, o importante é que você saiba uma coisa: significa livro. E você vai ler a palavra. Identificou que aquela palavra significa livro? Já está de bom tamanho, sem dúvida alguma. Essas coisas que eu estou falando, para alguns, quando não para muitos, podem soar simplórias demais. São simples coisas, mas que fazem a diferença na vida de todo e qualquer estudante do hebraico. Por isso, eu quero encorajar você a iniciar o hebraico, persistir, de maneira que você não venha ficar frustrado. Porque eu conheço algumas pessoas, inclusive que fazem seminários teológicos, que começaram o hebraico e pararam no meio do caminho. Terminou o curso, por exemplo, de 4 anos, um curso teológico, mas não tem uma afinidade ou familiaridade com a língua hebraica. Percebeu? Agora, eu chamo atenção para um detalhe. Parece-me que, em alguns casos, a maior dificuldade não é necessariamente com o idioma oriental, o hebraico bíblico, por exemplo. Por que digo isso? Porque eu mencionei aqui, ó, destaco aqui a palavra Bereshit. Aí eu falo que aqui é uma junção de uma preposição com um substantivo. Eu falo preposição, pasme. Tem gente em nossa língua portuguesa que tem dificuldade de lidar com esses elementos gramaticais. Uns 10 casos existentes na língua portuguesa. Então, parece-me que a dificuldade maior não é com o hebraico em si, e sim com a língua portuguesa. Porque cá entre nós, ninguém é um exímio, vou dizer assim, é, escritor, pelo menos é este que vos fala, não é? Provavelmente você também não é da nossa língua vernácula, mas acontece que as pessoas maltratam muito o português e desconhecem de muitas coisas. E quando você fala, por exemplo, aqui é um adjunto adnominal, a pessoa olha para você e fica esperando você explicar o que é um adjunto adnominal. Até uma coisa que pode ser simples demais, aqui é um adjetivo, a pessoa fica esperando, sabe, você explicar o que é um adjetivo. É, tem de tudo um pouco, porque as pessoas não estão habituadas com a nossa língua portuguesa a falar de uma forma correta, ou tentar se esmerar para melhorar, vou dizer assim, tanto a escrita quanto a fala. E a gente percebe isto, que muita dificuldade das pessoas não é primeiramente com a língua hebraica, e sim com o português. Porque aqui eu vou falar
Rachamaya, que é um artigo definido. Pasme, vez ou outra eu tenho que parar para explicar o que é o artigo definido. Aqui tem essa expressão et, que eu vou destacar, ela está aqui e ela indica para marcar ou sinalizar um objeto direto. Tem gente que vai perguntar, professor, o que é um objeto direto? O que é um objeto indireto? Percebeu como é difícil? Agora, eu também eu tenho notado, quando a pessoa tem um bom ensino médio, no meu tempo, era chamado de segundo grau. Se a pessoa tiver uma base boa de segundo grau, ou hoje, que é o equivalente ao ensino médio, ela vai ter muito, vou dizer assim, mais facilidade de lidar com o texto hebraico. Por quê? Repito, todas as classes gramaticais, os casos existentes na nossa língua, a gente vai ver, vou dizer assim, no grego koiné, e a gente vai se deparar também com a língua hebraica. Então, você vê a importância. E quando eu falo em estudar hebraico, e agora, fazer o quê? Eu vou dar uma sugestão antes de terminar esse vídeo. Se você não tem uma base gramatical em nossa própria língua, o português, tenha duas coisas sempre em mãos, bem perto de você. Uma gramática de língua portuguesa e um dicionário, ainda que seja aquele chamado mini Aurélio, mas tem ali. Aí alguém vai perguntar antes de terminar esse vídeo, mas por que eu tenho que ter um dicionário Aurélio? Porque quando se deparar com uma palavra em português, não estou falando nenhuma referência ao hebraico, quando se deparar com uma palavra em português e você não souber o significado, você vai buscar o sentido justamente onde? No dicionário. O sentido das palavras se encontra no dicionário, ainda que seja no mini Aurélio, como eu me referi aqui. Da mesma forma, esse alicerce, digamos assim, gramatical, em nossa própria língua, você vai obter em que lugar? Em uma das nossas gramáticas. Então, leia gramática, estude gramática e consulte dicionário. Tudo isto numa referência à nossa própria língua. Quando você se deparar com o texto hebraico que tiver aquela correspondente, olha, aqui é o nosso objeto direto, aqui é isto, aquilo outro, aí você já vai lidar melhor com esse idioma que é bem antigo. Agora, uma outra forma que você pode aprender é acessando sites que colocam o Antigo Testamento de forma gratuita e dá essa possibilidade de você lidar com o texto hebraico, de se deparar com ele, sempre salientando que, pelo menos no estudo do hebraico bíblico, você visa a leitura e não necessariamente vou dizer assim, a pronúncia. Não é para a conversação. Você vai pronunciar, sim, até como forma de aprendizagem. Elohim, Et, Hashamai, Ve'et, Haaretz. Você pronuncia, mas você não visa a conversação, porque é uma língua antiga, não mais falada, o hebraico bíblico. Agora, quer conversar? Você pode entrar no curso de hebraico moderno. Da mesma forma, se aplica ao grego moderno. Quer falar, quer conversar, quer, vou dizer assim, esbanjar o seu vocabulário? Gente, pode fazer uma boa, contanto que aprenda uma língua falada atualmente, hebraico moderno e grego moderno. É uma questão de coerência e de sensatez também. Porque não tem razão de ficar, vou dizer assim, utilizando termos, uma língua antiga para conversação. É sem nexo. Não tem realmente nenhuma valia nesse sentido.
Para quem tem acesso ao texto hebraico, como este, aqui já vem com um dicionário em português. E você observa que quando você coloca o mouse em cima, vai te dar algumas possibilidades. Primeiro, começo, melhor, principal, quando se fala em Bereshit, porque o B é uma preposição. Uma coisa que você precisa salientar, aqui, ó, Elohim. Ah, Elohim é Deus. Sim, pode ser traduzido e aplicado de acordo com o autor como nome próprio, numa referência a Deus. Mas pode também se aplicar a governantes, juízes, seres divinos. Às vezes na Bíblia hebraica aparece Elohim, mas se refere a anjos, outras vezes a deuses, a um ser divino. Percebeu que vai depender do texto e contexto? É isso. Então a gente não pode ser, vou dizer assim, taxativo. Ah, Elohim é sempre Deus. Não, não é, gente. Para com isso. Que nem este verbo aqui famosíssimo, bará. Ah, bará é criar do nada. Para com isso. Aqui no versículo 1, quando fala que Deus criou as coisas, aqui pressupõe sim que criou a partir do nada. Aqui, somente no versículo 1. O autor aos Hebreus vai corroborar com esta ideia do versículo 1. Mas acontece que esse verbo bará é utilizado dezenas de vezes no texto do Antigo Testamento. E quando se refere a bará em Gênesis, outras inúmeras vezes, Deus já tinha criado a partir, vou colocar entre aspas, a partir do nada. Ora, o bará indica apenas a ação criadora da parte de Deus. Ponto final. Porque depois ele vai utilizar bará para indicar algo que foi criado pelo Eterno, mas a partir de elementos criados anteriormente pelo próprio. Percebeu como que essas questões gramaticais? Então, pegou um dicionário, por melhor que seja, tem uma afirmação como esta, e eu já me deparei com um dicionário do Antigo Testamento, bará é criado nada. Criado nada, vírgula, gente. É sempre, repito, bará é atribuído para a ação criadora de Deus. É isso que o texto vai apresentar. E isto que eu estou falando pode se sustentar com dezenas de versículos. Mas bará também tem um outro significado. Pode ser cortar. A gente vai ver lá em Isaías, por exemplo. Pode ser, conforme lá na parte final, ser gordo, no sentido de engordar, recortar. Ah, eu não sabia, eu também não sabia. Mas a partir do momento que eu obtenho uma informação, eu quero transformá-la em conhecimento. Aí o que que eu faço? Eu leio o texto no hebraico por texto. Vejo o contexto, vejo o sentido, me reporto a alguns estudiosos, sim. Porém, o que vai ser determinante vai ser o quê? Vai ser o próprio texto bíblico. Quem tem a palavra final, por dizer assim, é a própria Bíblia. Até por causa de quê? Eu aprendi que a Bíblia interpreta a si mesma. Não são autores, quer de uma linha ou outra, que vai determinar o sentido textual. É o próprio texto. E como é que a gente chega a essa conclusão? Ouvindo outros homens, é verdade, porém, se voltando ao texto, fazendo perguntas adequadas ao próprio texto e obtendo a partir dele as respostas. É isso. Acabei me estendendo, mas se você chegou até aqui, meu muito obrigado pela paciência
pela ação generosa da sua parte para com este, indicando que, pelo menos para uma viva alma, este vídeo até aqui, em termos de duração, não foi em vão. Deus abençoe. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo. Na medida do possível, a gente vai responder, dar uma atenção, conversar, quer pelo WhatsApp, quer através de e-mails, enfim, através de inúmeros recursos que a própria internet está nos fornecendo.